A Gucci acabou? Essa pergunta tá ecoando na cabeça de várias pessoas, ainda depois de todos os dados que nós vimos, que, gente, pra quem não sabe, a Gucci já foi uma das marcas mais populares do mundo por muitos anos, por mais de uma década. E hoje ela se encontra numa queda, que não é só uma queda, é uma queda livre, tá? Nesse primeiro semestre, eles tiveram uma redução de faturamento de 26%, e isso acaba ecoando muito mal, por quê? Porque a Gucci, gente, já foi a número 1. E sem a Gucci, a Kering não é nada. A Gucci é a marca que carrega o grupo nas costas. Então, depois de todos esses problemas de trocas de CEOs, de trocas de diretores criativos, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, 22 de setembro, a gente foi pego de surpresa, onde o Demna, que é o atual diretor criativo da Gucci, lançou uma coleção inteira na internet de surpresa. Ontem à noite eu tinha visto que a Gucci tinha apagado todos os seus posts, até postei no meu Close Friends, quem me segue no Instagram sabe. E eu falei, gente, que legal, vai vir uma nova era de Gucci e tal. E do nada ele lança uma campanha que, gente, não é assim que ele lançou uma campanha que foi numa passarela, que tinha primeira fila de celebridades, que foi todo um bafafá falado por cima, não. Ele foi pelo caminho contrário. Ele lançou uma campanha onde essas roupas já vão chegar na Gucci nessas próximas semanas, que não serão em todas as Gucci, serão em Gucci seletas, mas olha que diferente a maneira como ele lidou essa estreia. Enquanto todo mundo esperava uma festa gigante, muita gente da mídia falando, todos os portais, ele foi totalmente contramão. E aí vem a pergunta mais importante disso tudo. Será que a Gucci está entrando numa nova era ou será que ela vai ladeira abaixo? Você gosta de moda, você gosta de história de moda, hoje eu fui totalmente pega surpresa, o cenário, geralmente vocês me veem tentado ali, hoje é aqui que a gente tem que ser rápido, eu preciso muito trazer essa discussão analítica com vocês, que vocês sabem como eu amo branding de moda e como eu amo analisar muito mais profundo do que só artisticamente falando e muito mais de dados, de comportamento e trazer pra vocês a melhor informação do mundo. Então se você quer ficar mais rico do que você entrou, fica comigo nesse vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Bora lá comigo! Bom, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu trouxe uma leitura muito grande por que teve todo esse desvio de tirar o Demna da Balenciaga e ir para a Gucci, lembrando que as duas marcas são do mesmo grupo Kering e o próprio CEO na época falou, a gente precisa do Demna. Gente, antes de entrar no assunto Gucci, alguns pontos relevantes que eu preciso trazer nesse vídeo para você entender como que funciona hoje o mercado de moda. Hoje o mercado de moda, ele é basicamente, nesse mercado de luxo, falando de maisons e etc, ele é basicamente sustentado por small leather goods, que é basicamente os pequenos objetos ali de couro. Então, assim, as roupas que a gente vê, a alta costura, elas não impactam tanto o faturamento quanto small leather goods. Eu não vou trazer exatamente quanto que fez esse ano de porcentagem, porque eu não achei nenhuma fonte muito forte, muito ali que eu confio, mas todos os anos é basicamente 60% do faturamento do luxo vem desses pequenos acessórios, né, dessas pequenas coisas de couro. Então, olha que legal analisar como que sustenta o mercado de luxo é o desejo por pertencer. Por quê? Porque quando a gente olha para um aspecto mais ali de valores, de ticket médio, a gente entende que todos esses pontos de small leather goods, de couro, são as peças mais baratas, então são as peças ali de entrada na marca. Claro que tem os óculos que são muito baratos dentro das marcas, tem os acessórios, mas assim, carteira, bolsa, sapato, é muito mais fácil de ter desejo. Então o que que uma pessoa comum, eu e você, quando olha para uma marca de luxo, almeja? Uma bota, um sapato, uma bolsa, um cinto, uma carteira. E quando a gente olha o quanto isso sustenta as marcas de luxo, a resposta já vem na nossa mão. Então esse mercado, ele é muito importante, né? O mercado de acessórios de couro, ele é muito importante para essa engrenagem girar. E a partir do momento que uma marca ela não se sustenta nos acessórios, ela acaba quebrando e ela não fica equilibrada. E onde que a Gucci entra nisso? Gente, a Gucci sempre foi a marca de entrada pro mercado de luxo. Então eu mesmo, quando todo mundo vem me perguntar, Má, me fala, eu não posso ainda comprar uma Chanel Flap Bag, qual deveria ser a marca que eu quero comprar minha primeira bolsa de luxo? Gente, eu sempre falei, compre uma Gucci, porque uma bolsa da Gucci ela é muito mais baixa de valor comparado às outras do mesmo setor, só que ela carrega ali uma força visual muito grande, o material é de muita qualidade, você vai conseguir ficar tão chique quanto uma outra mulher usando outra marca e também sempre vai ter valor de venda. Então depois que você não gostar mais dessa bolsa e vender, você pode vender tranquilamente que você vai ganhar dinheiro em cima. Eu mesmo tinha uma mini Dionysus que eu ganhei do meu marido há muito tempo atrás e eu vendi ela 3 vezes o valor que eu paguei. Sim, 3 vezes o valor e assim, nem 4 anos depois. Então, como a Gucci
Gucci, ela sempre teve um preço muito mais competitivo do que a gente sempre viu no mercado de luxo, a galera ia lá e comprava sua primeira bolsa de luxo, seu primeiro sapato de luxo dentro da Gucci. Depois, né, de todo esse encanto de ter um cross de hip hop com moda, pop com moda, que a Gucci foi e acelerou demais pra vestir esses famosos, pra estar nos clipes, pra estar nas letras de música, a Gucci, gente, fez assim, boom, todo mundo começou a usar Gucci. Só que o que aconteceu no meio desse caminho? Teve uma segmentação muito grande do público, porque o Gucci, quando era Gucci Tom Ford, quando era Gucci Gucci mesmo, era muito focado numa nata da sociedade. E a partir do momento que as pessoas comuns, que nós, começamos a ter acessos, essa nata não quer mais. Então não tinha como a marca focar em dois públicos. Ou eles focavam no público ali de pop, de hip hop, de divas, enfim, de todo esse público que mexe mesmo com encantamento, ou eles focavam com um público mais seleto, que é um público, por exemplo, de Hermès. Não tô falando que a Gucci já foi Hermès, mas já foi sim muito sobre a nata da sociedade. Então a nata se fechou pra Gucci e a Gucci explorou muito esse universo pop. Porém, gente, a Gucci, depois de muito dar certo com isso, eles vieram com uma estratégia contrária. Eles foram lá, demitiram Alessandro Michele, né? Não sei se demitiram ou ele pediu demissão, e eles simplesmente colocaram sapato de sarno com uma estética muito clean, uma estética muito chique pra tentar reconquistar este público que um dia já foi recorrente. Só que ali eles entenderam uma dor muito grande dos negócios. É melhor você focar na pessoa, no seu cliente que já compra, do que focar em outros públicos, que dificilmente você vai conseguir que aquele público compre de você. Então veio o sapato de sarno, foi um flop, ninguém comprou, a Gucci caiu assim, foi de mal a pior e eles tiveram que fazer uma decisão muito rápida. E quando a gente fala, gente, em acessórios, em marca de acessórios que tem muito sucesso na narrativa, a primeira marca sempre será Balenciaga, você gostando ou você não gostando. E eu trago fatos pra vocês verem que eu não trago as coisas aqui de fontes da minha cabeça, tá? Isso aqui é muito estudo diariamente, estudando mercado, comportamento, estudando vocês, como que vocês se comportam, pra eu trazer a melhor informação. Vamos lá, saiu esses dias uma pesquisa muito importante falando sobre small leather goods, ainda mais sobre bags, sobre as bolsas. Gente, a marca número 1 de faturamento de bolsa, sabe quem que é? A Balenciaga. A marca número 2, sabe quem que é? A Prada. A Balenciaga fez 2 vezes mais do que a Prada em faturamento. Sabe o que isso significa no mercado de luxo? Gente, você duplicar o faturamento de uma marca tão relevante igual a Prada, você tem que ser muito bom. Porque quando você sai numa rua, ainda mais em ambientes mais ricos aqui de São Paulo, onde eu moro, você vai ver muito mais mulheres usando Prada do que Balenciaga. Mas olha como a gente não pode julgar o comportamento pelo que nós vemos. No final das contas, tem vários mercados se comportando de maneiras totalmente diferentes e coexistindo ao mesmo tempo. Então vai muito a gente analisar o que a gente vive, onde a gente vive, mas também estar aberto e olhando para outros lugares. O que eu quero dizer com isso, gente? A Balenciaga dá show em vender bolsas. E é a bolsa que segura faturamento e crescimento de qualquer marca. Visto isso, eles pensaram lá dentro da Karen, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar, né, uma carteirada, então o que a gente faz? Vamos tirar ali o Demna da Balenciaga e vamos colocar ele na Gucci. A Gucci precisa lucrar, a Gucci sempre foi famosa por small leather goods, a Gucci sempre flertou muito com o universo pop, o Demna nasceu pra estar na Gucci. Foram e colocaram o Demna na Gucci. E isso eu trouxe pra vocês podem ver, tipo assim, há meses atrás. Quando ele saiu da Balenciaga, eu já trouxe essa leitura e, gente, só se confirmou. Claro que não foi uma coleção focada nos acessórios, a gente viu alguns acessórios pontuais, por exemplo, o loafer achatado que eu amei, a bolsa gigantona da Gucci monogramada que eu amei também. Então não estou falando que foi focado em bolsas e sapatos, mas a gente já sabe que o Demna faz isso muito bem, mas foi focado no lado comercial da marca. Eu vou começar aqui que eu até engatei falando que nem uma doida, nem segui o meu roteiro, mas são pontos muito relevantes que eu estudo diariamente, comportamento, e eu queria muito trazer pra vocês entenderem e estarem na mesma página a partir de agora, que a gente vai começar primeiro falando sobre construção de identidade no mercado de moda. Gente, não é por nada, esta aula hoje poderia estar facilmente numa pós-graduação, tá? Mas antes, continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é a melhor canal de moda do Brasil. Então, se vocês gostam muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já posta esse vídeo nos seus stories para cada vez mais aumentarmos a nossa comunidade de moda. Tenho certeza que suas amigas amarão sair primeiro. E claro, gente, já me siga nas minhas redes sociais que eu posto diariamente notícias de moda pra vocês, que é no Instagram e no TikTok, Marcela Carrasco, em todas elas. Inscreva-se aqui no canal, que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos. E claro, já dá muito hype nesse vídeo, porque ele merece, né? Bora lá continuar. Vamos lá, gente. Ó,
A complexibilidade de falar pela Gucci começa muito pela identidade, porque a Gucci é uma marca que ela é muito múltipla. Então a gente teve várias Guccis dentro da Gucci e todas elas deram certo, né? Exceto a última, mas todas elas tiveram muita coesão e deram muito certo comercialmente falando, né? Nesse momento a gente não pode colocar o nosso pensamento, o olhar crítico ali, ai, a estética não é isso. Não, gente, a gente tá falando de dinheiro, tá? No final das contas, nós somos capitalistas, as marcas têm que fazer dinheiro e se você não participa, gente, o problema é seu, todos nós participamos. Então, ó, diferente de marcas como Chanel, que se apoiam ali em códigos fixos da marca, então a gente sempre vê o tweed, a gente sempre vê o classicismo, o branco, o preto, tons pastel, a gente sempre vê esses códigos. A Gucci, gente, ela nunca teve isso, porque a Gucci até chegou a ter seus códigos, mas eles não atravessaram décadas, diferente de uma Chanel, de uma Hermès, que é sempre a mesma coisa, é muito consolidada a imagem da marca. E como a Gucci ela é muito múltipla, ela passou por transformações radicais na sua imagem, onde cada uma das eras criativas, né, dependendo do designer, a Gucci tinha um novo olhar de moda e novos códigos. E, gente, que fique muito claro aqui, a Gucci sempre deu muito certo, tá? Sempre foi uma marca muito relevante, muito popular, e todo esse encantamento, igual eu falei, que sempre flertou com o mundo pop, acabava dando muito alcance para a marca. Então, por exemplo, nos anos 90, com Tom Ford, a Gucci se tornou um sinônimo de erotismo. Então, eram roupas que vendiam esse desejo e que eram um produto, como um fetiche. Então, a gente teve campanhas provocativas, camisas de seda abertas até o limite. A gente teve monograma da Gucci com um pelinho na tem noção? Vestidos colados no corpo, onde aquilo não era moda. A Gucci não vendia moda naquela época. Vendia poder, provocação, rebeldiismo, confiança. E era a marca que transformava qualquer pessoa comum num objeto de desejo. Então era aquela roupa que você colocava e você tava assim, a mais hot do universo. Daí nos anos 2000, né, sob a direção de Frida Giannini, a gente teve uma Gucci que seguia um caminho muito mais comercial, mais tapete vermelho, mais elegante, mais wow. Que a gente teve menos escândalo, mas muita estabilidade. E a Frida trouxe muitos pontos, por exemplo, glamour sofisticado, vestidos longos, estética que conversava com as celebridades, mas também com um público global que queria o quê? Status, mas sem exageros. Inclusive, vocês perceberão, durante os altos e baixos aqui do roteiro, que o que mais fica claro é que a Gucci, ela nunca vendeu roupa, tá? Ela nunca vendeu um acessório em si. Ela sempre vendeu um status. Então, independente do momento de moda que estava, a Gucci, ela era o status, era o auge do status do sexy e do bonito. Foi uma Gucci que consolidou pelo equilíbrio. Então, ela não fazia muito um barulho cultural, como a de Tom Ford fez, todo mundo olhava e reconhecia aquele Tom Ford, mas ela não tinha exageros. Ela vendia muito, muito. E aí, gente, chegou o ponto central de Gucci, né? Que é 2015, quando chega Alessandro Michele e a Gucci se transforma num fenômeno cultural. Gente, a Gucci foi, assim, o maior fenômeno cultural do universo. Então, maximalismo barroco, nostalgia setentista, guarda-roupa de personagens excêntricos, onde você olhava aquilo e você falava, é Michele, é Gucci com Michele. Ele trazia muitas narrativas excêntricas dentro das roupas e funcionava demais. E o que eu gosto mais do Michele é que ele criou um universo, gente, inteiro, que era feito de camadas, de um styling pesado, de estampas florais, óculos de pérolas, oversized, né, os shapes de acessórios, era tudo muito excêntrico e tinha muito esse DNA muito bem formado de Gucci. E esse universo, gente, ele acabou explodindo, principalmente nas redes sociais e principalmente no Instagram, porque ele pegou o auge do pop no auge ali de quando ele entrou, né, 2015. Então a Gucci, ela se tornou mais uma vez a marca mais copiada, mais comentada e mais presente no feed de todos nós. Sinceramente, foi Michele que fez esse trabalho da Gucci ser tão presente no digital e ser tão presente na geração mais nova, de conversar com públicos mais novos. Gente, eu lembro quando eu morava em Londres, Michele fazia cada colaboração com marcas nichadas que nem chegavam muito aqui no Brasil. Então a gente teve Palace, por exemplo, que é uma marca muito nichada de skate. Foi o primeiro evento da Gucci que eu fui. Aí vocês viram que eu já tô toda confortável, né? Eu tive lançamento ontem da hora, a gente trabalhou o final de semana inteiro, que aqui não descansa, é só trabalho. Inclusive, vou deixar o QR Code, vai lá comprar suas peças, que, gente, são as peças mais hot do mundo. Enfim. Essas três eras da Gucci, elas foram muito importantes, né? Que é Ford, Frida e Michele. E elas mostram como a Gucci, ela nunca foi estável, porém ela sempre foi relevante, muito relevante para a cultura e comportamento mundial. Gente, é só você parar e pensar. Nas primeiras imitações, nas primeiras produtos fakes, dupes, todos foram Gucci, gente. Todos foram Gucci. Você assiste alguns filmes de moda, história de moda,
a maioria era fake Gucci, gente. É absurdo como isso, inclusive, mostra, né, no filme da Gucci com a Lady Gaga, inclusive mostra muito sobre quanto essa falsificação foi importante e relevante pra Gucci também crescer. Em vez deles jogarem isso pra fora, eles abraçaram. Só que aí entra uma complexibilidade muito grande ao falar de Gucci, porque como a Gucci ela não tem uma identidade que ela foi lá passando de geração por geração, é muito difícil de falar o que é Gucci, qual que é a estética da Gucci, o que a Gucci representa, quais são os pilares. Porque a Gucci já foi tantas coisas, o que significa ser Gucci? E assim, gente, a história da Gucci com o Michele foi muito, muito, muito successful. Teve muito sucesso. Foi mais de uma geração deixando a Gucci em primeiro lugar. Então, quando ele saiu, muita gente se perguntou, putz, ele saiu, e agora? O que é Gucci? Então, foi uma pergunta ali que acabou ecoando muito na cabeça das pessoas. Por quê? Porque sem uma narrativa clara, ficava cada vez mais difícil criar sem o personagem principal, que era o diretor criativo da marca. O diretor criativo da marca, ele nunca pode ser maior do que a marca, porque se o diretor sair, a marca acaba, não é isso. O diretor tem que somar a marca. Só que nessa posição, ele se tornou muito grande. Tanto que a gente vê hoje Valentino e olha e fala, é Gucci. Amor, não é que é Gucci, é Alessandro Michele, tá? Ele é tão forte visualmente falando que ele consegue transformar qualquer marca nele. E isso, né, é uma individualidade muito grande que acaba vendendo e trazendo conversão, mas que a longo prazo é um pouco complicado. Então depois que ele saiu, gente, o público não sentia mais nada, essa é a verdade, tava todo mundo nem aí. Enquanto a Louis Vuitton apostava em Pharrell Williams, a Dior mantinha uma consistência e também acabou mudando, a Gucci, ela cada vez mais parecia sem voz e sem apelo nenhum. Então olha isso, gente. A crise não era só criativa, era também comercial. Porque assim, gente, tem uma crise criativa, beleza, a gente tenta outra. Agora, crise comercial, amor, aqui é números, money, money, money. Se não tiver, rodou. É assim, se não tiver, rodou. A marca registrava queda de vendas, margens compridas, wholesale em queda de mais de 40%. E de repente a Gucci não era mais a marca que sustentava o grupo, mas sim o problema a ser resolvido. Gente, imagina você passar da marca mais relevante do mundo para uma marca que não faz mais nada em venda e não tem nenhum impacto cultural. E aí que entra o Demna, que eu não vou me estender porque eu já falei lá atrás no começo do vídeo, né? Que o Demna, gente, não adianta. Ele foi o criador que transformou a Balenciaga num fenômeno. A mesma relevância que teve Alessandro Michele para Gucci, o Demna teve para Balenciaga. E diga-se de passagem, da Gucci era muito mais fácil fazer do que a Balenciaga. A Balenciaga, por mais que seja uma mesão gigante, nunca teve um impacto cultural tão grande igual a Gucci teve. Com ele, eu citei alguns pontos importantes falar, que a gente viu os tênis destruídos virarem objeto de desejo, vimos bolsas, né, que pareciam sacos de lixo viralizarem, a galera ali gastando dinheiro que fosse pra comprar, vimos desfiles na lama e várias provocações, e uma coisa que eu trouxe que é muito importante vocês entenderem é que o Demna, ele nunca vendeu roupas, ele sempre vendeu desconforto, crítica e ironia, são esses três muito importantes pilares do trabalho dele. Então, ele não vende, ele provoca, ele te incomoda, ele faz você, sabe, nossa, querer ali é goela abaixo. Só que, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, muito bem pensado, né, de uma parte mais criativa, ele ainda, gente, esse cara, meu, ele é assim, gostando ou não, eu sei que ele já fez burrada, mas não tem como negar, gente, ele é o maior visionário dessa moda total, porque, gente, ele é profundamente comercial. Ele faz ali o bagulho girar. Ele não só te provoca, ele não só te xinga na sua cara, ele faz você comprar. E no final das contas, novamente, é sobre money, money. Tem plata, tem felicidade. Não tem plata, tristeza, entendeu? No plata, tristeza. E como eu disse, ele sabe fazer bolsas. E quando você sabe fazer bolsas, você prova que você sabe fazer desejo. E desejo é igual dinheiro. E é exatamente o que a Gucci precisava, né? Só que agora a gente vem num ponto muito importante. Qual que foi a estratégia dele? Se ele já era conhecido por trazer grandes espetáculos, grandes e grandes celebridades pra passarela, que ele sempre fez isso e causou. Agora mesmo a última coleção foi com a Britney Spears, gente, assim, o babado. O que foi mais engraçado é que ele trouxe essa Gucci antecipada, porque, né, a Gucci já tinha anunciado que o Demna, ele só faria o desfile no ano que vem, porque, né, gente, uma pessoa como essa precisa de um tempo pra maturação, senão ele é cancelado, então com certeza ele fez um contratão, falou, cara, eu assumo a Gucci, que vocês querem, beleza, mas eu não vou correr pra fazer minha coleção, pra fazer, senão eu vou degradar a minha imagem, né? Então teve ali, com certeza, uma estratégia muito grande, assim, de questão de calendário. E o que que aconteceu? Em vez de ele trazer um espetáculo, ele trouxe uma via direta ao comercial, ao cliente. Ó, não houve desfile, não houve performance. O que ele apresentou foi direto uma coleção que chega já às lojas. Então, em vez de, ai, vou fantasiar você com a minha arte na passarela. Não, gata, você gostou do meu vestido? Vai semana que vem na sua Gucci aí de Milão que você vai conseguir comprar. Tá entendendo? O que que você faz, gente? O que você mostra pro seu cliente quando você tem uma atitude como essa? Você fala diretamente pro seu VIC, que é Very Important Client, que é o seu cliente muito importante. Vulgo aquele cliente que gasta muito. Agora você vai pôr a mão na cabeça
e pensar. Qual que é o cliente que gasta muito da Gucci, querida? É o cliente que, mesmo que a marca esteja o ó, ele vai continuar comprando porque ele ama a marca. E o que ele ama na marca? Ele ama o monograma. Ele ama status visível. E ele ama o luxo clássico. Então, se você for reparar, vou colocar as imagens aqui pra vocês na tela. A maioria dos looks gritam o cliente de verdade da Gucci, aquele que gasta na marca. Então, ó, vou analisar aqui os looks com vocês, ó. Trouxe o monograma sem medo, mas bem reinterpretado, né? Ele é de uma forma muito mais chique, sofisticada, elegante, longe daquele taque horroroso. Devolveu muito um glamour ao Didi, né? Gente, tem um look, que é este look de cropped preto, que é uma jaqueta cropped preto com uma calça bem baixa, reta, preta. Gente, aquilo ali é muito longe da estética do Demna e é muito hot, muito hot. Então ele mostrou como ele traz esse glamour do GG, transformando mais mesmo um ícone que tá muito saturado em um ícone de status novamente. E o mais importante é que, lembra que eu falei lá atrás, que a Gucci, independente da época que ela está, ela sempre vai trazer uma verbalização, uma comunicação de status. Se vocês repararem, olha a construção dos tecidos e das texturas de todos os artigos que eles trouxeram nessa coleção. Gente, tem muito luxo nos materiais. A gente tem o fur, a gente tem o croco, a gente tem brilhos, a gente tem um couro impecável, que são elementos que eles comunicam essa grandeza e esse luxo sem mostrar ali o valor em si. E ao mesmo tempo que ele trouxe esse over em certos looks e em certos ali artigos, ele trouxe camisas abertas, mini saias, jaquetas cropped, até a tanguinha lembrando um Tom Ford, que é muito legal a você ver que ele trouxe cada uma dessas eras da Gucci em um personagem, que, gente, essa questão de ele trazer as personas italianas, eu achei, assim, genial. Porque pensa comigo, primeiro que ele já a galera já tem um pé atrás com ele, né, porque ele já causou bastante. Segundo, que como ele não trouxe um desfile, como que ele quebra essa barreira entre público e marca, né? Porque no desfile acaba quebrando, porque muita gente posta no Instagram, muita gente fala sobre o assunto, muita gente tá lá assistindo, então ele quebra essa barreira, né, do público. Então olha como eu falo que ele é, gente, ele é muito visionário, esse cara é assim, o Einstein da moda. Olha como ele quebra isso. Todo mundo sabe que os italianos são muito marcados por serem grandes pessoas com grandes personalidades, né? Eu que tenho família metade espanhola e metade italiana direta, né? Que os meus familiares são diretos. Eu sei muito bem. Eu falo alto, eu gesticulo, todo mundo reclama. Eu tô nem aí. Essa sou eu. E lá na Itália é muito assim. Eu que já estive muitas vezes. É muito assim, gente. Cada um tem sua persona. Eles falam mesmo. Eles assumem. Eles são muito fortes neles. Então o que eles trouxeram? Primeira comunicação de Gucci vai ser pro povo milanês. Vai ser para este público. Ó, milaneses, estou voltando, nós teremos a Gucci para vocês. Então já trouxe várias personas que as pessoas se identificam, tanto que cada quadro, né, como se fosse um quadro de sala, tinha o nome de um desses personagens, que no final das contas era muito sobre arquétipos, inclusive, quem assiste aqui no canal sabe, e lá até no texto dele de lançamento ele fala sobre os arquétipos, como é muito importante a questão dos arquétipos pra dentro dessa coleção, que cada um ali tem um movimento, e quando você olha eles numa maneira de um mood board aberto, assim, pode ver aí no Tag Walk, que eu assisto todos os meus desfiles, e vejo todos os looks no Tag Walk, que é uma plataforma da Google, Google te amo, YouTube é nóis, você entende que sim, são várias épocas de Gucci, inclusive a época dele. Eu achei muito interessante, gente, que eu vi muita gente falando, sabe, ai meu Deus, foi muito morno. Minha filha, a marca tá falindo, a marca tá trocando CEO desesperadamente, tá trocando diretor criativo a cada 1 ano, 2 anos. Você acha mesmo que eles iam fazer uma coisa babilônica pra poder ser um flop? Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês vivem onde? Vocês vivem aí no mundo de Alice. Não é isso não, gente. A vida é dinheiro. Se você não paga seus boletos, a gente paga. Então, sim, a marca tem que fazer dinheiro, não pode arriscar. Então, o público, ele tava pedindo mais, mas foi tudo muito calculado e com medida. Por isso que eu tiro o chapéu pra ele. Eu vi muita gente detonando ele nos stories. Ai, mais do mesmo. Ai, muito Gucci Balenciaga. Filha, aquilo é Demna, querendo ou não. E, inclusive, a marca do Demna tava muito presente, né? Que esse negócio, isso é muito Balenciaga. Gente, não é muito Balenciaga. É Demna pra Balenciaga, né? A gente veio muitos casacos, tipo blazers oversized, casacos estruturados também, ombreiras em alguns looks. Não foram muitos, mas foram alguns. Também eu vi bolsas reinterpretadas em escalas exageradas. Então, gente, tem essa Gucci. Ai, me fugiu agora o nome. Pelo amor de Deus, editor, me ajuda. Gucci Jack, que a Gucci Jack, ela era bem assim, clássica, pequenininha, ele trouxe ela gigante, meio transversal, bem tipo, brincando com isso. Então, quer dizer, ele não apagou quem ele é pra marca, mas ele trouxe códigos dele e códigos da marca muito presentes também. Então, isso tem uma diferença fundamental na hora de uma construção de uma narrativa, ainda mais numa conversão. Outro ponto estratégico, eu quero falar aqui em específico de alguns looks, tá? Que é a diva, a princesa e a drama queen, gente. Olha esses 3 looks. Muita gente fala muito, né, sobre Gucci de alta costura, sobre essa alta costura de Demna que ele fazia pra Balenciaga. Gente, eu achei esses looks sensacionais. De verdade, pensa numa mulher muito chique, muito rica,
que ela é um pouco mais extravagante. Ela não compraria esses looks, gente. Tô olhando aqui pra eles, é a coisa mais linda. E são arquétipos que comunicam muito com essa italianidade, gente, por que eu escrevi isso no roteiro? Que é essa personagem múltipla, exagerada, teatral, onde cada look ele entra muito mais como uma narrativa do que como uma roupa. Outro ponto que eu quero trazer também é a questão do casting, que reforça muito essa ideia de você trazer algo pensado em cultura pop, tipo Alex Consani e outras imagens ali importantes da internet. São figuras importantes, só que elas são apresentadas de uma forma muito mais chique, muito mais elegante, perto mais do universo da Gucci do que um universo meio Gen Z, meio TikTok, que não é uma coisa que seria legal. Porque o que a gente vê é que não são ali celebridades roubando a cena da campanha, mas são personagens de moda. É o tipo de história que deixa, tipo assim, a estratégia muito mais blindada pro público geral, né? Depois fazer análise, enfim, ainda tem essa carga, essa força desses personagens. Então eu vejo muito que o Demna, ele usou a internet ao favor dele, sabe? Sem vulgarizar a marca, tipo, a gente só vende por causa de famoso. O mais importante dessa análise, gente, é entender que ele sabe acelerar, mas ele sabe a hora de segurar. E o Demna, por ter segurado essa moda, por ter trazido um lançamento um pouco mais ali cauteloso, ele fala muito pra gente por que ele é o número 1, sabe? Ele não quer reinventar a roda, ele quer estabilizar o que ele tá fazendo. Então, assim, era isso que eu queria falar pra vocês. Essa estreia, ele soube dosar muito, que eu acho muito raro um diretor criativo trazer essa leitura tão bem feita de comportamento. Então ele podia ter trazido, por exemplo, imagens polêmicas, peças virais, mas ele segurou pra ler o mercado e dar ali. Também achei que foi muito um termômetro pra ele entender o que funciona e o que não funciona através dos comentários, pra o lançamento dele ser, tipo, gigante, muito bombástico. E é isso, gente, no fim de tudo eu quero saber de vocês. O que vocês esperam nessa nova Gucci? Vocês acham que é o fim da Gucci? Vocês acham que a Gucci já era? Que a Gucci vai continuar relevante no mercado? Que o Demna vai salvar? Você gosta do Demna? Você... ele. E é isso, hoje o vídeo foi um pouco diferente. Eu amei, gente, trazer essa perspectiva, que geralmente eu fico sentada ali, mas eu tive que correr, porque é isso. Certos assuntos têm que ser trazidos muito rápidos. Eu prefiro mil vezes, gente, trazer o que tá muito, assim, sabe, ali na minha mente, que eu vi de primeira impressão, do que trabalhar num roteiro, pensar e trazer tudo muito robótico. Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa análise. Se você gostou dessa análise, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta, nem existe um coraçãozinho pra me ajudar. A gente já continua aqui no canal, que são mais de 650 vídeos. Pra você que gosta de moda, gente, aprender tudo comigo. Já me segue nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, todas elas, Instagram, TikTok. E claro, gente, já dá hype nesse vídeo, já posta esse vídeo nos seus stories para cada vez mais aumentarmos a nossa comunidade de moda. Obrigada por tudo, se inscreva, um beijo, tchau!